Outras notícias para Santa Catarina. O boletim agropecuário desta semana mostra que tivemos em novembro o preço médio mensal pago aos produtores de milho e soja de Santa Catarina apresentou uma alta, o milho de mais de 8% e a soja quase 2,5%. Feijão preto recuou 9,5%, feijão carioca uma pequena queda de 2,21%. Esse boletim ele é feito aqui pela EPAGRE, que apresenta os dados atualizados quanto às safras. A gente vai ouvir primeiramente aqui o analista João Alves, que trazendo as informações sobre a questão primeiro do trigo e do feijão, dados atualizados. Neste boletim agropecuário deste mês, trazemos informações atualizadas sobre a cultura do trigo e do feijão. Para a cultura do trigo, cerca de 98% da área plantada já está totalmente colhido. E, portanto, a safra está tecnicamente encerrada no estado. O destaque dessa temporada foi a qualidade do produto colhido. O clima colaborou e produtores conseguiram colher um produto de excelente qualidade. O que se espera é que com esse produto os produtores consigam ter uma boa rentabilidade da sua produção. A expectativa é que, ao final da safra, sejam colhidos em torno de 122.000,7 hectares, uma redução de quase 11% em relação à safra passada. A produtividade cresceu bastante. Deveremos ter um aumento de cerca de 54% na produtividade, alcançando o patamar de 3.460 quilos por hectare, o que é o maior de toda a nossa série histórica que começou em 2012. Ao final do ciclo, portanto, deveremos ter um aumento na produção de 38%, chegando a 424 mil toneladas de trigo. Para a cultura do feijão, neste momento, cerca de 85% da área destinada ao cultivo do feijão, primeira safra, já está totalmente semeada. A cultura tem encontrado condições ideais a campo para o seu desenvolvimento. Cerca de 98% da condição das lavouras é considerado de boa. Portanto, tudo indica que deveremos ter uma safra bastante satisfatória de feijão no estado, considerando o feijão primeira. É importante destacar que em Santa Catarina são cultivadas duas safras. A safra de feijão primeiro, cujo plantio começa em agosto e vai até dezembro, e o feijão segunda safra, que o plantio é a partir de janeiro. Para o plantio primeira safra de feijão que está a campo, a expectativa é que tenhamos um aumento da área plantada em torno de 7,44%, chegando a 29,8 mil hectares. A produtividade também deverá crescer cerca de 11%, chegando a 1.920 quilos por hectare. Com isso, a produção total deverá crescer aproximadamente 20%, chegando a pouco mais de 57 mil toneladas de feijão primeira safra. E o milho e a soja em Santa Catarina, como está a atual condição nesse boletim agropecuário? A gente vai ouvir aqui o analista da IPAGRE, senhor Haroldo Tavares Elias, trazendo os dados atualizados quanto a essas duas importantes culturas. O mercado do milho em novembro, em relação ao preço médio mensal pago ao produtor em Santa Catarina, apresentou alta significativa nas cotações, 8,3% em relação ao mês anterior. Nos primeiros 10 dias de dezembro, a cotação média estadual ultrapassou a R$ 68,00, que indica uma continuidade da elevação dos preços no mês, agora no fim do ano. Os preços refletem a maior demanda interna pelo cereal, a entre-safra no Brasil e a concorrência com as exportações. Além dos fatores de mercado externo, como a redução dos estoques mundiais e a maiores exportações pelos Estados Unidos, também influenciaram o mercado internacional, que reflete no mercado interno. Em relação à safra, a primeira safra de milho, em Santa Catarina, a área diminuiu cerca de 11% em comparação com a safra passada. Apesar da redução da área de cultivo, é previsto um aumento da produção em função da expectativa do incremento da produtividade média de aproximadamente 25% na safra atual, alcançando a produtividade em 8,5 toneladas por hectare. Essa é a expectativa. Com isso, a produção estimada está em 2,23 milhões de toneladas. Então, é uma safra de recuperação até o momento. A safra está indo muito bem, as avaliações
No extremo oeste, as lavouras já estão pendoando, uma fase mais adiantada, e as chuvas frequentes estão colaborando com essa safra que deve ser boa, muito boa em Santa Catarina. Quanto ao mercado da soja, no mês de novembro, as cotações da soja no mercado catarinense apresentaram alta de 2,4% em relação ao mês anterior. No entanto, no início de dezembro, primeira quinzena, na comparação com o preço médio de novembro, é possível perceber uma movimentação de baixa, um recuo dos preços. O fator de destaque no relatório é o relatório do USDA. De dezembro, foi a revisão da produção mundial de soja, 394 milhões de toneladas, a safra 23-24 para 427 milhões de toneladas. Uma estimativa aí bastante significativa, uma alta na produção global de soja. Na atual safra 24-25, os levantamentos realizados pela Ipagre-Cepa apontam para um aumento de 2% da área plantada, alcançando 768 mil hectares na primeira safra. Esse aumento é contínuo, sistemático. Ano a ano vem aumentando a área de soja. A produtividade média esperada deverá crescer significativamente. A expectativa é um incremento de 8,5%, chegando a 3,7 toneladas por hectare. Com isso, é esperado um aumento de 10,8% na produção do Estado, com um volume colhido de aproximadamente 2,9 milhões de toneladas na primeira safra de soja. Ainda temos a segunda safra, que se planta mais de 50 mil hectares, então devemos passar de 3 milhões de toneladas na safra catarinense em curso 2024-25.